como é que você tá? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Thiago Cardoso, é um prazer ter você aqui em mais um vídeo pra gente falar aqui como é que a gente dimensiona mão de obra. Bora lá! Olha só, meu amigo, antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo para você. No final desse material, deixei um download para você fazer ao final. Então, se inscreve aí, porque semana que vem tem conteúdo novo para você e a gente está aqui focado no seu crescimento profissional, na ascensão da sua empresa, da empresa da qual você faz parte, fechado? Caso você tenha interesse de se aprofundar nesse tema e em outros, voltados para projeto ou de repente uma consultoria da nossa parte para poder apoiar a sua empresa, para gerar mais resultado, vai ser um prazer poder te apoiar. Basta entrar em contato aqui nos nossos links que estão aparecendo aqui na tela ou de repente na descrição que a gente pode apoiar você. Seja consultoria, seja treinamento para você, seja treinamento para o seu time. Antes da gente iniciar, eu queria compartilhar com você algumas matérias. Dá uma olhada para isso daqui. Mão de obra e materiais mais caros aceleram a inflação na construção. Custo anual da mão de obra na zona do euro cresce 51% no primeiro trimestre. Brasil é o país mais caro para a produção industrial em 17 mercados. Todas essas notícias aqui estão relacionadas principalmente à mão de obra. A mão de obra é algo extremamente caro dentro do ambiente de trabalho. E é importante você fazer um bom dimensionamento para que você consiga ter o menor volume de pessoas possível para entregar um resultado. Sendo assim, vamos falar de como é que a gente faz isso. Bom, falando então como é que a gente faz esse dimensionamento de mão de obra. A gente tem algumas necessidades para isso. Primeira coisa que a gente precisa ter, isso aí para dimensionar a mão de obra, é considerar quais são as atividades daquele profissional. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é dimensionar quais são as atividades executadas do profissional. Isso vale para uma atividade operacional, ok? De uma equipe de produção executando ali uma montagem, uma usinagem, uma atividade qualquer que seja, ok? Que seja repetitiva ou não. E vale também para ambientes administrativos, onde eu tenho de repente um profissional de uma área, RH, engenharia, né, por exemplo, qualidade, PCP, que executa algumas tarefas, que executa algumas atividades. E essas atividades executadas, elas precisam estar claras, como elas ocorrem. Depois das atividades listadas, a gente vai classificar as atividades quanto à frequência, se elas acontecem todo dia, se elas acontecem uma vez por semana, se elas acontecem uma vez por mês. Isso é o nosso segundo passo, é classificar as atividades quanto à frequência. Depois de classificar as atividades quanto à frequência, a gente passa para o passo 3, que vai ser classificar essas atividades quanto ao tempo. Então eu já tenho ali o que é feito, eu tenho a frequência com que é feito e agora eu venho com o tempo que leva para executar. Quanto tempo leva para executar aquela atividade, tá? Não se esqueça de colocar atividades como ler e responder e-mails, porque muitas vezes faz parte, não é? Você vai precisar colocar essas atividades também. Bom, colocado então o tempo, a frequência e a atividade qual é, a gente consegue agora montar um planejamento. Eu vou mostrar para você aqui uma estrutura que pode te apoiar nesse dimensionamento de mão de obra. Olha só. Então vamos lá, meu amigo. Olha só. Como é que a gente faz então essa classificação? Primeira coisa aqui que a gente precisa colocar é quais são as atividades. Então vou colocar aqui, ó, atividades. Seguido do vamos colocar aqui frequência. Da frequência a gente tem ali o tempo, quanto tempo leva, ok? E aí eu vou deixar aqui um campo para observação em relação a, vamos colocar aqui como classificação, ok? Bom, agora eu vou pegar esse cara aqui, vou maximizar, vou colocar todos eles numa fonte um pouquinho mais fácil de visualizar e vou colocar aqui uma cor para ajudar a gente. Vamos lá. Pronto. Bora lá. Deixa eu colocar essas 3 colunas aqui também com um quadro, todas as bordas, e deixar todas elas centralizadas. Muito bem. Agora organizadinho. Vamos lá. Vou só colocar aqui um número também para atividade. Deixa eu aproveitar e colocar aqui número da atividade. Pronto. Vamos lá, eu tenho aqui, vamos colocar aqui as atividades, beleza? Eu vou selecionar esses 2 campos aqui e vou vir aqui em exibição e vou congelar esses painéis aqui, pronto. Agora sim, bora lá. Vamos colocar aqui as atividades. As atividades aqui que ocorrem são as seguintes. Vou colocar aqui, ó, atividade 1.
da atividade 1, agora eu vou puxar até as minhas outras atividades. Listei ali. Bom, eu tenho ali, por exemplo, que fazer a reunião diária que eu tenho para fazer. Eu tenho ali também o ler e responder e-mails. Eu tenho várias outras atividades ali e vou colocando a frequência. Então eu vou ter atividades que são diárias, eu vou ter atividades que são semanais, ou de repente mais do que uma vez por semana, né? 2 vezes por semana. Eu vou ter atividades que são quinzenais, na verdade, quinzenais, e eu vou ter as atividades que são mensais. Depois de colocar essas atividades aqui, a gente vem atribuindo o tempo. O tempo, cuidado, o pessoal tende a superestimar o tempo, tá? Sempre colocam mais tempo. Quanto tempo leva para fazer a atividade A? Depende. Você sempre vai ouvir essa frase, tá? Então já se acostume. Depende do quê? Né? É que a pessoa, às vezes, ela levou para fazer aquela atividade, ela fez, por exemplo, aquela atividade uma vez, que levou 8 horas, levou o dia inteiro, porque teve um puta de um pepino, muito difícil de fazer, né? Mas assim, vamos falar, 95% das vezes, ela faz em 50 minutos. 50 minutinhos ela faz. Teve uma vez que levou 480 minutos. Aí ela quer falar que leva 480, ou que depende. Não, a gente vai sempre colocar o tempo médio, quanto tempo leva em média, principalmente na grande maioria, tá? Então, reuniões diárias, eu faço uma reunião diária lá que leva 60 minutos. Ler e responder e-mails, cuidado, tá? Quantos e-mails você recebe? Eu recebo por dia 50 e-mails, beleza. Quantos desse e-mail você lê? Eu leio metade, por exemplo, dos e-mails, né? Porque tem aqueles ali que eu sei que não é pra mim, ou que é sempre a mesma coisa, ou é só informativo, e eu não leio, tá? A gente sabe, tá? A gente sabe que você não lê tudo, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos falar que a gente lê 25. Então, 25 vezes quanto tempo para ler e responder o e-mail? Ou melhor, só ler. Tem o e-mail que é gigantesco, tem o e-mail que é curtinho. Vamos colocar em média 2 minutos? Em média 2 minutos, pode ser? Tem aquele que você leva ali 15 minutos, lê, relê, lê de novo, fala, não pode ser, será que é isso? Chama o pessoal, conversa, você viu o e-mail tal? Vem aqui, ele falou isso tal. E tem aquele que é um de acordo, ou para o seu conhecimento. Né? Então vamos colocar em média 2 minutos. Mas, quantos você responde? Vamos falar que dos 25 você responde uns 10? E desses 10, vamos falar que você leva em média para responder uns 5 minutos? Tem aquele que é só, ok, de acordo, combinado, perfeito. E tem aqueles que você tem que fazer uma reunião para responder o e-mail. Meu Deus, é muita improdutividade. Mas às vezes acontece. Então vamos colocar em média 5 minutos. Olha só, aqueles 50 e-mails que você recebe, que lê 25 e responde 10, totalizaram 100 minutos por dia perdidos, dedicados naquela atividade. E aí a gente vem colocando ali o tempo que leva cada atividade e a frequência que a gente faz aquela atividade. Bom, feito isso, a gente então classifica. Se aquela atividade é uma atividade que por exemplo, agrega valor, vou colocar de AV, não agrega valor, NAV, ou uma perda, ok? Então eu vou colocar ali atividades que agregam valor, não agregam valor e perdas. Por exemplo, reunião diária, agrega valor? Depende, né? Tem reunião que poderia ter sido um e-mail, então eu posso colocar aqui que não agrega valor, certo? Ou de repente, a depender da reunião, às vezes é uma perda, participar daquela reunião. Às vezes não tem a necessidade de você ou o time todo participar, tá? Pode, de repente, dar uma reduzida no tempo da reunião, né? Para não ser tão burocrático. É tão ruim quando você começa o dia trabalhando lá, por exemplo, às 8 horas, aí das 8 às 9 você tem uma reunião, das 9 às 10 você tem outra reunião, das 10 às 10 e meia você tem outra reunião, das 10 e meia às 11 você não tem nada. Aí você consegue trabalhar. Mas às 11 você tem outra reunião, que vai até meio-dia. Aí você almoça, volta de 1 a 1h30, tudo certo, nenhuma coisa, você pode olhar seus e-mails. A 1h30 tem outra reunião, essa reunião é uma reunião longa, dura 2 horas, 3h30, você volta para trabalhar, no final do dia você tem 2 horas, 1h30, 3 horas para trabalhar de fato. Reunião, muitas das vezes, é importante, mas muitas das vezes, a grandíssima maioria, não agrega valor, tá? São muitas vezes só como informação. E de repente dá para dar uma reduzida, tá? Bom, classificou ali os tempos, classificou ali as atividades, se agrega valor, não agrega valor ou perda, e agora você vai dimensionar a mão de obra para quantas pessoas você precisa para fazer aquela atividade. Bom,
Se eu tenho aqui um profissional que tem que fazer a atividade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K até a última atividade, e ele tem todo esse tempo, a gente vai ver que de repente se a gente vai dividir as atividades semanais ali e classificar essas atividades no dia a dia dele, e a gente for colocar aqui, por exemplo, segunda, né? Terça, quarta, quinta e sexta, e a gente classificar essas atividades aqui, quando ele vai fazer cada uma, a gente pode pegar aqui, ó, reunião diária, ele participa de todas. Ler e responder e-mails, ele participa de todas as semanas aqui, ou melhor, todos os dias da semana. Essa atividade que é semanal, ele faz, por exemplo, uma vez por semana. Então, a atividade 3, vamos colocar que ele faz de segunda. A atividade 4, que também é semanal, ele faz aqui, de repente, na quarta-feira, né? E essas atividades, por sua vez, acabam contabilizando tempos. Quanto tempo leva para executar cada uma delas? Se a gente for substituir as atividades pelos tempos que elas tomam aqui, a gente estaria falando aqui a respeito do tempo da atividade. Então, vou selecionar cada uma dessas colunas aqui, vou colocar um mais, vou mesclar isso daqui para facilitar para você, ok? Vou copiar essa formatação até aqui e aí eu vou colocar o tempo que leva aquela atividade. Então, por exemplo, reunião diária 60, e aí aqui fica 60 até o fim, 60. Depois, ler e responder e-mails, eu tenho aqui, por exemplo, 100, beleza? Que eu vou copiar e jogar até o final aqui. Vou pegar aquelas outras atividades que são diárias ou semanais, essa aqui que me toma 480. E essa outra aqui que me toma, a outra atividade 4, a gente colocou 45 minutos. 45 minutos. No final da semana, quando a gente vai ver como é que está distribuída ali a nossa agenda, eu vou até copiar essa formatação aqui para ficar mais fácil para você. Deixa eu pegar aqui esse carinha, jogar para cá, vamos jogar esse cara para cá, Alt CVFF. Muito bem, agora a gente coloca aqui, ó, tempo total. Quanto tempo total está sendo ocupado naquela atividade, que é igual à soma dessas atividades que estão conduzidas no decorrer desse dia. Bom, aí temos aqui o nosso resultado, certo? Vou copiar esse cara, vou jogar para cá, Ctrl V. Ótimo. Conforme o nosso dia a dia, né, a gente tem 480 minutos, a gente já sabe se aquela atividade está sobrepondo tudo aquilo que o profissional precisa fazer ou não. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, reunião diária, ler e responder e-mails. Né? Quais são as outras atividades que aquele profissional executa? Você já começa a ver que sobra tempo, né? Dos 480 minutos, está sobrando aqui, por exemplo, esse cara aqui menos esse cara, está sobrando 320. Nesse dia aqui está faltando, nesse dia está sobrando, nesse dia está sobrando. E aí eu começo a olhar quais são as diárias, quais são aquelas atividades adicionais ali que são extras, que são executadas semanalmente ali. E aí eu não preciso compor 480 minutos do profissional ali, administrativo, por exemplo. Porque eu sei que esse profissional tem ali as atividades urgentes que vão acabar atrapalhando o dia a dia dele, que vão tomar um tempo significativo. Então eu posso deixar aqui, de repente, umas 2 horas, 3 horas, 4 horas ali, geralmente ali umas 2 horas a 3 horas, de, entre aspas, folga, para demandas adicionais, coisas adicionais. Só que a mensagem é a seguinte, tá? Se você não faz algo como esse que eu te mostrei aqui, a mensagem que você mais vai ouvir é: eu não tenho tempo. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas elas se acostumam a trabalhar com uma velocidade, e aí estão trabalhando lá desse jeito, bombando, bombando. Chega um momento que a demanda cai, por algum motivo, ou por demanda comercial, ou porque automatizamos algum processo e a demanda caiu. E aí o pessoal trabalhando no decorrer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, às vezes um ano, com uma demanda mais baixa e a velocidade de trabalho dele é assim, ó, não mais assim, mas assim. Entendeu? A velocidade, né, a demanda ali caiu e ele se acostumou a trabalhar daquela forma. Quando a demanda volta ou quando a gente atribui uma outra tarefa para aquele profissional, ele fala o quê? Mas gestor, eu não consigo, não dá, não tenho tempo.
Será que a gente de fato não tem tempo ou será que a gente se acostumou a trabalhar com uma velocidade muito mais baixa do que era? E a frase que você mais escuta é: eu preciso de mais gente para fazer. Será mesmo que precisa? A primeira coisa que você precisa é provar que precisa. Só muito cuidado quando você for fazer algo nesse sentido com um time, com profissionais, porque a grande maioria, isso é para todo mundo, tá? Inclusive para você, para mim, ninguém gosta de ser medido quanto tempo leva para fazer uma coisa, não é? Ninguém gosta disso, porque dá um sentimento de que vão te cobrar depois. E a pessoa vai se sentir pressionada, vai se sentir chateada com o tema. Então busque fazer isso de uma forma sem compartilhar esse material, mas fazendo por você mesmo, mensurando o tempo médio que aqueles profissionais executam aquela tarefa. Tudo bem? Bom, tendo isso, você já consegue dimensionar uma tarefa operacional, ou melhor, uma tarefa administrativa, que não é recorrente. Quando a gente fala em processos mais produtivos, aí é tempo de ciclo. Quanto tempo leva? Cronoanálise. A gente já tem vídeos aqui no canal a respeito do tema. Basta você pesquisar aí como cronoanálise BrainsDP, você vai achar por aqui. Tudo bem? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Espero que tenha agregado valor para você. Esse conteúdo, essa planilha aqui, eu deixei ela um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais elaborada. Basta você clicar no link aqui para ter acesso a ela e poder dimensionar. E caso você tenha interesse de recomendação de softwares que você pode utilizar para poder dimensionar melhor, aí, poder distribuir as atividades com os profissionais dentro do ambiente de trabalho, o Trello é uma boa ferramenta, o Asana, o Monday.com, o do próprio Teams tem isso também, o Planner. A gente tem diversas ferramentas que funcionam em formato de Kanban e que dá para você formatar desse jeito que eu te mostrei aqui. Fechado? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Espero que tenha agregado valor para você, espero que você tenha entendido aqui a utilização. Não deixe de fazer o download desse material aqui que eu disponibilizei para você de uma forma um pouquinho melhor, mais elaborada. Basta clicar no link aqui que está na descrição para fazer o download. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, tá? Porque toda semana tem conteúdo para agregar valor para você, para sua jornada. E também temos aqui um QR Code para você acessar os nossos treinamentos, as nossas formações. Ter contato com a gente para poder contratar de repente uma palestra para o seu time, um treinamento em company, ou de repente se você precisar de ajuda para dimensionar o time, dimensionar a carga de trabalho com a nossa consultoria, vai ser um prazer. A gente atua em Brasil inteiro aí e outros países também na América Latina. Vai ser um prazer, basta entrar em contato com a gente no link abaixo ou na descrição do conteúdo. Fechado? Um grandíssimo abraço, nos vemos em próximos vídeos e até lá. Tchau, tchau!